Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar redondinho para você que nos prestigia aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Paulo filmando, postando no YouTube posteriormente este vídeo, porque ele está sendo gravado também, então você terá condições, se você acessar o YouTube, ali você colocar o meu nome, Newton Schultz, você terá condições de ver todos os vídeos que a gente já está realizando há quase 2 anos agora, né, Paulo? Então nós já temos uma boa quantidade de vídeos, se você se interessar pela forma com qual nós entramos em contato aqui, interagirmos de uma forma direta, seja pela internet, seja pelas ondas da rádio, que inclusive é o tema de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, queridos ouvintes, sobre energias, sobre a troca de energias que nós temos constantemente com tudo o que está no processo evolutivo, no seu sentido manifestado e também imanifestado, que seria uma energia mais sutil, que é para poucos, que seria uma energia que fica um pouco fora desse contexto pesado que a gente vive na atualidade. Então nós precisamos entender o seguinte, quando eu digo contexto pesado, nós precisamos compreender que, no sentido de energia, isso depende da conexão que você tem. Então, existem pessoas que permitem esse egrégora. Quando a gente fala egrégora, é uma forma pensamento, sentimento, que é alimentada constantemente. Existem pessoas que entram no processo vibracional dessas energias densas. Já existem pessoas que procuram, através das suas possibilidades, entrar em sintonia com energias mais sutis, energias mais elevadas. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse universo da energia, as conexões e o momento atual. Quando a gente fala do momento atual, como que a gente pode, de repente, definir o tipo de energia que nós temos vibrando no nosso planeta? Basta você assistir um pouco de televisão, você acessar a internet, escutar um pouco de rádio. Você também pode, através de revistas que comentam sobre realidades atuais, dali você pega um total, que é o tipo de energia que o povo aprecia, é um tipo de consciência que todos querem estar sintonizados. Com isso você tem condições de perceber que tipo de força que fica pairando no planeta. Ou seja, essa energia que paira pelo planeta representa o coletivo do que todos nós juntos vibramos. Então, o que você acha que é mais alimentado hoje no meio televisivo? Quando nós vemos notícias que, infelizmente, ficam conectados nessa parte destrutiva, nessa parte ligada a nada construtivo no sentido cultural, vocês percebem que isso logo chega e demonstra uma curiosidade em relação ao povo e todo mundo fica conectado em relação a isso. E alimenta isso. Aí que está o segredo do que nós vamos conversar hoje. Tudo que nós entramos em sintonia, ou que representa uma ressonância com o que nós temos em nós, quanto mais nós alimentamos isso, mais essa energia ela está presente dentro de nós e mais no seu sentido exterior ela vai nos atrair. Então é muito fácil você compreender isso. Você pegar a televisão, como eu citei um exemplo, aí pega todos os meios de comunicação. As pessoas elas adoram, infelizmente, observar quando tem coisas que representam desgraças, destruições, catástrofes, ou vamos falar pornografia também, por que não? Essa parte desse apelo sexual em todos os meios de comunicação. Você pode perceber que se você postar no YouTube um vídeo que representa, vamos utilizar essa palavra, uma sacanagem, ou algo que de repente não tem nada de cultural, em questão de minutos isso tem milhares de acessos. Se você de repente está falando de melhoria, você está falando de cultura, você está falando de estado de consciência, esses vídeos eles ficam circulando meses na internet e os acessos deles chegam a 1.000, 2.000, quanto muito chegam a 5.000 visualizações. Então a gente percebe o que está sendo alimentado.
A gente percebe no que o povo sintoniza. Então nós precisamos compreender que tudo depende do quê? Da forma o qual você está vibrando, do que você está buscando sintonizar, o que é reflexo do que você tem dentro de ti, é o que você também alimenta energeticamente. Então, se você não alimenta nada que você sabe que é destrutivo, que é uma energia densa, que é uma energia pesada, que é uma coisa que não vai te fazer bem, e você fica no seu processo evolutivo com a sua própria vibração, isso não vai te atingir. Então a gente estava até conversando aqui um pouquinho, estava eu, Paulo, Evaldo, trocando uma ideia aqui antes do programa. A gente percebe o quanto o povo alimenta esse tipo de mídia, que é uma mídia, eu não vou dar cores para essa mídia, é uma mídia totalmente contrária ao propósito o qual o ser humano está inserido aqui no contexto, que é a própria evolução, o qual todos nós temos que seguir. Então, quando nós entramos em sintonia com todas essas forças, na verdade nós estamos externando realidades mal resolvidas que estamos vivenciando dentro de nós. Então você vê o planeta, hoje no Brasil, nós estamos no ano de 2013, você vê ciclones em alguns lugares, até terremotos, eu nunca havia falado de terremotos no nosso país. Então você vê o mundo no seu sentido de temperatura totalmente destemperado, desequilibrado. O que isso representa? É um reflexo do egrégora coletivo que todos nós estamos vibrando. Então, se o planeta está maluco, é porque a parte interior de cada um de nós também está numa sintonia totalmente complicada com o que nós realmente queremos. Então, essa confusão que está acontecendo no planeta, na verdade, é uma confusão interior que está dentro de nós e está sendo exteriorizada. Então, quando a gente fala do princípio da ressonância, que isso a física mesmo explica, na verdade está querendo dizer o quê? É porque você está entrando em sintonia com essas realidades, você as alimenta, então você fica com o seu corpo aberto energeticamente e elas te atingem. Um exemplo que eu sempre falo nos meus cursos, no meu workshop, pega, por exemplo, o próprio grande avatar da Era de Peixes, ou Bodhisattva, Cristo, Yeshua Ben Pandira. Até o último momento, onde ele estava ali, sendo agredido constantemente pelo povo na sua crucificação, até o último momento ele não entrava em sintonia com todas aquelas pessoas. Ele falava: Pai, perdoai-vos que eles não sabem o que eles fazem. Então a sintonia dele com aquelas pessoas, quando eu digo não sintonia, é porque ele não entrava naquela agressividade. Até o último momento ele estava firme com o seu estado de consciência e ele não o alterava em relação a tudo que estava acontecendo. Hoje, quando você sai na rua, uma fechadinha de trânsito, qualquer coisa que passa conosco, a gente percebe o quanto o ser humano se desequilibra. De repente, um encontrão no metrô, a palavra fraternidade, a palavra solidariedade, elas estão escassas hoje da nossa troca energética. Então a gente percebe o ser humano totalmente desajustado com todos os reinos. Hoje, tanto se fala do mal que está se fazendo em relação aos cães, com aquelas experiências que são feitas, ligados aos cremes, aos cosméticos. Será que é só isso que realmente acontece no planeta que está? Claro que a atitude é positiva no sentido de por que nós vamos fazer isso com os animais? Mas existe um aspecto oculto muito interessante ali. Quando nós falamos de todos esses reinos, quando a gente fala não só do animal, a gente fala do vegetal e do mineral também, o qual o ser humano, como reino superior, que possui essas consciências dentro de si, ele é responsável. Então, quando nós falamos dos animais, toda vez que um animal é morto com sofrimento, nós temos um egrégora ligado à realidade astral no planeta, que é alimentada através dessa dor que esse animal sentiu. E aonde que vai se refletir esse egrégora de dor, esse egrégora, essa consciência que está presente de uma forma invisível como processo vibracional para o ser humano que não a enxerga? Isso devagarzinho reverbera em todo ser humano que permitir uma conexão com isso. Quer ver como que funciona esse processo? Vamos supor vários cães. Pensa,
Para pensar um pouquinho no gado que é morto para alimentar aquele bifinho que você tanto curte, que você tanto gosta. Não tô também aqui falando que temos que ser vegetarianos. Estou falando a condição que aquele animal é abatido para fornecer para nós o alimento. Então, todo aquele sofrimento, ele fica pairando pelo planeta numa conexão astral, porque a conexão astral representa os desejos, as paixões, os sentimentos, tudo que representa sentir, isso fica como vibração astral. Então fica aquela energia carregada ao redor do planeta, representando dor e sofrimento. Aí quando o ser humano abre uma brechinha, agora que você entende, aí que está a verdadeira magia do corpo aberto e do corpo fechado. Quando o ser humano abre uma pequena brechinha dentro de si, em conexão com aquela dor e com aquele sofrimento, que ele passa alguma situação, que ele não consegue se harmonizar e permite isso ficar dentro dele, ele abre um canal para essas energias que estão no planeta, que de repente foram provocadas por animais e também por seres humanos, por que não? E o que acaba acontecendo? É fácil você entender o processo da energia. Quer ver como é simples você entender esse canalzinho que você abre? Imagina um local que está acima de você. É uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Essa caixa d'água é essa energia astral que eu falei. Você chega e você abre uma pequena brechinha nessa caixa d'água. O que vai acontecer? Vai sair muita água, porque tem muito peso ali, e vai fazer com que tenha uma pressão muito grande. Então vai acabar saindo muita água, que nem submarino. Já viu submarino quando tem um pequeno furinho ali, o trabalho que dá para as pessoas arrumarem? É a mesma coisa. Então isso acontece contigo. Quando você abre essa brechinha dentro de você, que você entra em sintonia, que reverbera em você a mesma consciência que está no planeta nesse sentido negativo, você permite com que toda essa energia com uma pressão incrível vá alimentando cada vez mais isso dentro de você. Então você fala assim, quem está fazendo esses animais sofrerem não sou eu não tenho nada a ver com isso, é porque você não sabe pensar coletivamente. A sua mente ela está só baseada em dados, em coisas praticamente fechadinhas, então você não consegue ver como um todo. Se você perceber que o ato de um, o ato de outro, um ato de um grupo está relacionado a você, aí sim a transformação começa a acontecer. Quando a gente perceber que o ato de uma pessoa que você se coloca de uma forma egóica ou egoísta, tipo, isso não procede, isso não tem nada a ver comigo, você vira o rosto e se ausenta ou se isenta da responsabilidade aí que os problemas eles acabam tendo cada vez mais o quê? Uma conexão maior com esse egrégora contrário, porque não existe nenhuma tomada energética no sentido de transformar essa energia. Então, eu sou totalmente a favor a tudo que representa, não só dos animais, como também das plantas e dos minerais, tudo que representa desequilíbrio que o ser humano exagera e provoca através dos seus atos e através da sua consciência, provoca desarmonias e desequilíbrios ali, o que acaba acontecendo? Isso vai acabar se projetando no próprio ser humano. Porque, como eu disse, o ser humano tem da consciência mineral, ele tem dentro de si a sua consciência física, o seu sistema ósseo. Da realidade do reino vegetal, ele tem o seu próprio sistema nervoso. E, por fim, da consciência do reino animal, ele tem os seus sentimentos, desejos e paixões. Então, nós temos que pensar no planeta Terra como uma consciência coletiva, que representa o que nós chamamos, na teosofia e eubiose, alma mundi, ou alma mundo. Então existe uma alma do planeta que é formada através do ser humano, que hoje é o mandante do planeta. Porque o ser humano hoje, ele representa o quarto reino que é responsável pelos três anteriores. Então, como eu falei, o vegetal não sofre? Claro que sofre. Pense na queimada. Pense nos desmatamentos que ocorrem no planeta. O ser humano, e principalmente os dirigentes, não estou colocando eles como os únicos culpados, mas nós estamos ligados a todo esse desequilíbrio do reino vegetal. E o reino vegetal, ele está ligado ao quê? A nossa parte vital, a nossa saúde. Então, toda vez que existe um desrespeito em relação ao reino vegetal, o que ocorre? Isso entra nesse processo da alma-mundo e desequilibra toda a parte vital, de saúde energética do ser humano.
Quando você desequilibra o reino mineral, que ele sofre também, vê quantas erosões, a busca, o quanto o homem burila ali para chegar das preciosidades que nós temos na terra, para entrar na realidade de tudo que nós temos ali para poder utilizar para o seu vil comércio. Você está desrespeitando o reino mineral. E com isso o que acontece? A consciência física do ser humano, através desse egrégora contrário à evolução, o que faz? Faz com que isso se reflita em nós, no sentido de desarmonia em todo o nosso sistema ósseo, todos os minerais que correm no nosso organismo, no nosso corpo energético como um todo. Então o que nós precisamos compreender? Nós somos responsáveis por tudo que está aí. Então está na hora de nós começarmos, como eu falei, a pensar no sentido coletivo. Então quando nós começamos a ver o planeta como um todo, e as nossas ações, a pequena ação que começa contigo para essa mudança, ela pode, por que não, reverberar por todo o planeta. Então, quando o ser humano começar a perceber que tudo que existe de desarmonia, ele é o responsável, aí sim a gente começa a mudar esse processo vibracional. E o que representa um egrégora pesado, uma energia pesada que circula por todo o planeta, começa a se transmutar. Então o planeta Terra devagarzinho começa a se equilibrar, por causa dos próprios atos que o ser humano tem. Aí sim nós podemos começar a pensar em anjos, podemos começar a pensar em consciências mais elevadas que são formadas, criadas e conectadas por nós mesmos. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos que entender que nós somos os responsáveis por toda essa força. Agora, o que nós precisamos compreender? Como que você pode, de repente, começar a transmutar essa força? Não se conecte a nada que é contrário ao que realmente você não queira que seja parte de você mesmo. Então como é que você faz isso? Toda vez que você está ligado ou conectado a uma energia densa e contrária, você precisa combater isso. Então quando vem a raiva, quando vem o ímpeto, quando vem aquela energia que infelizmente às vezes elas são presentes dentro de nós, você não pode alimentar isso. Aí você me fala assim, mas tem momento que não dá para evitar. Claro que dá. Basta você entrar no seu controle, no seu eixo, pensar um pouquinho antes de fazer. Então, quando você pensa, como disse Buda, nós somos resultado do que pensamos, nós precisamos compreender que na hora que você coloca a sua mente acima da emoção para você compreender o que você está fazendo, você já começa a mandar dados para o seu corpo emocional para ele compreender realmente qual vai ser o efeito do que você está vibrando. Então, todos nós temos a capacidade de poder transmutar essas energias que estão presentes em nós. Então essa alma mundo, essa força, essa consciência, ela é resultado total do que o ser humano vibra como um todo no seu sentido coletivo. Então está na hora da gente tratar melhor os animais. Toda vez que você trata bem um animal, o que você deve pensar? Puxa vida, eu estou colaborando para que a energia densa de sofrimento que está por todo o planeta comece agora, através desse pequeno ato, que parece pequeno porque só eu estou fazendo isso, mas não é aí que você se engana, ela vai reverberar nesse mundo denso que nós não enxergamos e devagarzinho vai fazer o quê? Ela vai começar um processo de transformação. Quer ver você compreender como isso procede? Imagine o mundo denso como um mundo sombrio, um mundo que não possui luz nenhuma. Aí você entra numa caverna, vamos supor, uma caverna bem grande, não tem luz nenhuma. Se você tem uma lanterna pequenininha, e você acende essa lanterna lá dentro, você vê o impacto, seu olho automaticamente ele se adapta àquela pequena luz e você pode de repente iluminar a caverna quase inteira. E você está fazendo isso com o quê? Com uma pequena lanterna. É esse seu pequeno ato. Quer ver agora como que funcionaria o processo de desdobramento dessa consciência? Se cada um devagarzinho acendesse a sua lanterna nessa caverna imensa, o que nós teríamos? Uma caverna iluminada. Então ela nem seria mais uma caverna sombria.
Ela se tornaria um local iluminado onde todo mundo teria condições de ver o que está acontecendo. É aí que está a grande chave. E com a visão do que está acontecendo, se existe algo que não converge com o pensamento e com o sentimento de todos, isso pode ser transformado. Essa é a diferença da energia densa e da energia sutil. A energia densa, ela é escura, ela é sombria. Então, no sentido de ser sombria e escura, é porque você não tem consciência do que ela realmente representa, porque ela é escura, é como se você estivesse numa sala escura, você não sabe o que te permeia, você não sabe o que está do seu lado. Quando a gente fala uma consciência com luz, é porque é um local que você tem condições de enxergar aonde você está. Então isso pode ser formado com os nossos pequenos atos para a mudança desse egrégora pesado. E o ano que vem, eu vou fazer um programa mais adiante, daqui umas 3 semanas ou 4, eu vou fazer um programa falando um pouquinho dessa virada de ano. Eu vou comentar com vocês o que representa o planeta regente de 2014, que será Júpiter, que começa já a dar uma guinada, uma viradinha a partir de 31 de dezembro, mas se firma em 20 de março. Nós estamos saindo de um ano que é governado por Saturno. Saturno é Cronos, o deus do tempo. Então, por isso que para muitas pessoas, essas energias densas, pelo fato de ela estar em sintonia com elas, está fazendo com que o ano seja pesado, que o ano seja difícil. Mas, ao mesmo tempo, se você se supera e você vai firme através do que nós conversamos hoje aqui, o que você pode conseguir? Você pode conseguir um ano onde o fato de você assumir as responsabilidades, você pode transmutar esse processo difícil e complicado. E o ano que vem será Júpiter. Júpiter representa o próprio Saturno, só que com uma outra consciência. Então é um ano de colheita. Nós vamos entrar num ano, 2014, que ele será praticamente uma colheita de tudo que nós já estamos fazendo há uns 7 anos. Que 7 é um número que está ligado à consciência jupiteriana. Então, tudo que nós fizemos nesses 7 anos, agora em 2014 será uma colheita. Então aí que eu fico um pouco ressabiado quando eu paro para pensar no que o ser humano produziu no seu sentido coletivo durante esses 7 anos. Mas você, se você estiver sintonizado com o bem, com o bom, com o belo, você estiver fazendo a parte dessa lanterninha nessa escuridão toda, você é uma pessoa de luz. Então toda aquele egrégora de colheita de energias contrárias, ele não fará parte de você, porque você não precisa do peso das sombras para compreender esse egrégora, essa alma-mundo, que o ano que vem começa a desabar de uma forma intensa para todos nós. Então é isso, queridos ouvintes. Agora, nesse finalzinho de programa, eu gostaria de fazer uns convites para vocês. Deixa eu pegar aqui os dados. Nós vamos fazer um workshop sobre os avatares da Era de Aquário aqui em São Paulo, né, na capital, que está ligado a todo esse movimento que eu estou falando para vocês no sentido de luz, que existem consciências, que são esses Budas ou avatares da Era de Aquário, que estão vibrando intensamente nesse processo, para que todos que estiverem em convergência, em sintonia com eles, acabem entrando no sentido realizador desse trabalho maravilhoso, que são essas consciências que vêm trazer uma renovação para nós que estamos aqui no planeta Terra. E nesse workshop, que é um workshop, já digo, beneficente, não existe lucro pessoal para ninguém que vai realizá-lo. Eu vou realizá-lo com 2 amigos no departamento de Obiose da Lacerda Franco, cujo tema é Avatares da Era de Aquário. Ele é aberto para qualquer um. Se você quer participar, ele vai ser no dia 23 de novembro, um sábado, o dia inteiro. Ligue durante a semana, de segunda a sexta, para esse telefone, na parte da tarde, para mais informações. 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. São Paulo, 11 na frente, se você não for de São Paulo. Então você pode participar conosco para entrar em sintonia com esse trabalho maravilhoso desses Budas ou desses seres especiais que vêm trazer um renovar para todos nós. Agora a última dica.
Se você quer participar da iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu pertenço, você pode estar me ouvindo em qualquer parte do planeta. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Se você for do Brasil, tem departamentos em vários locais, aqui em São Paulo tem vários. Ou se você estiver pelo mundo, você pode fazer a iniciação por correspondência. Então, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço a sua sintonia conosco nesses 25 minutos, que os Budas da Era de Aquário estejam vibrando em nós, no Brasil e no mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.